Olá, boa tarde. A partir de agora, você acompanha alguns destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 29 de novembro. E nós começamos essa edição falando sobre as manifestações dos chineses por causa da rígida política de tolerância zero contra a Covid-19 estabelecida pelo governo. O país enfrenta novos registros de contaminação pela doença, mas a insatisfação com os protestos por mais liberdade tem preocupado autoridades. Os Estados Unidos informaram que estão monitorando de perto essas manifestações. Estamos observando, seguimos defendendo e apoiando o direito de protesto pacífico. Vamos observar isso de perto e veremos aonde as coisas vão. As autoridades chinesas tentam conter um movimento de insatisfação da população contra as restrições sanitárias e a favor de mais liberdade. No domingo, uma multidão saiu às ruas de várias cidades, no que parece ter sido a maior mobilização popular desde os protestos pró-democracia de 1989, que foram duramente reprimidos. Nesta segunda-feira, o Departamento de Estado sugeriu que Washington considera excessivas políticas de confinamento contra a Covid na China. Muitos afirmam que o confinamento dificultou os trabalhos de resgate. Aliás, o Brasil é outro que tem registrado crescimento no número de casos e mortes pela Covid se comparado aos números de 2 semanas atrás. Mas agora falando de uma outra doença, o Brasil se tornou o segundo país do mundo com mais de 10 mil casos de Mpox, a varíola dos macacos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que tem cerca de 30 mil infectados pela doença. Em pouco mais de 5 meses após a varíola do macaco, o Mpox, chegar ao Brasil, o país já ultrapassou a marca de 10 mil casos da doença. O balanço do Ministério da Saúde também informou que 13 pessoas já morreram. O Brasil ficou atrás apenas dos Estados Unidos, que hoje tem mais de 29 mil diagnósticos confirmados da doença. Desde o início do surto global, em maio, 80 mil pessoas tiveram a Mpox em países onde ela não é endêmica. Os países em que a doença contaminou a população rapidamente, como Espanha, Alemanha e Inglaterra, conseguiram conter o avanço do vírus por meio da vacinação, algo que ainda não acontece no Brasil. Em outubro, 9.800 doses chegaram ao país, mas a pasta informou que elas seriam destinadas para a realização de estudos. A Organização Mundial da Saúde revelou na semana passada que as Américas são a região do mundo mais afetada pela varíola do macaco. Dos 10 países com o maior número de casos no mundo, 6 estão no continente americano: Estados Unidos, Canadá, México, Colômbia, Peru e Brasil. Juntos, eles representam 63,7% do total de infecções por Mpox em locais não endêmicos. Um estudo feito pela Organização Meteorológica Mundial revelou que todas as regiões do mundo sofreram com eventos extremos nos períodos chuvosos de 2021. Uma das graves consequências é a dificuldade de acesso à água doce para bilhões de pessoas ao redor do planeta. De acordo com o estudo, grandes áreas do mundo registraram um clima mais seco do que o normal no ano passado. Na América do Sul, uma seca persistente afetou o Rio Paraná e o Rio da Prata. Por outro lado, foram registrados fluxos de rios acima do normal em algumas bacias na América do Norte, no norte da Amazônia, no sul da África, na China e no norte da Índia. Além de causarem enchentes e secas, os eventos extremos dificultaram o acesso de bilhões de pessoas à água doce. Atualmente, cerca de 3 bilhões e 600 milhões de pessoas têm acesso insuficiente ao insumo durante pelo menos um mês por ano. O número pode ultrapassar a marca de 5 bilhões de pessoas em 2050. O estudo também informou que 74% dos desastres naturais entre os anos de 2001 e 2018 estiveram relacionados à água. E olha só, o maior vulcão ativo do mundo, que fica lá no Havaí, entrou em erupção pela primeira vez em quase 40 anos. Mas, de acordo com autoridades, não há indicação de ameaça às comunidades próximas e, por isso, nenhuma ordem de evacuação foi emitida. Imagens térmicas fornecidas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos mostram a erupção do Mauna Loa, no Havaí, o maior vulcão ativo do mundo. É a primeira erupção em quase 40 anos. A lava começou a fluir por volta da meia-noite de domingo na cratera. Os fluxos estão contidos na área da cratera e não ameaçam as comunidades nas encostas, disse o Serviço Geológico. O Observatório de Vulcões do Havaí está em contato com a equipe de gestão de emergência e conduziria um reconhecimento aéreo sobre o vulcão de 4.168 metros de altitude. Autoridades do Havaí disseram que nenhuma ordem de retirada foi emitida, embora a área da cratera e várias estradas na região estivessem fechadas. O arquipélago do Havaí tem 6 vulcões ativos.
O Mauna Loa entrou em erupção 33 vezes desde 1843. A erupção mais recente, em 1984, durou 22 dias. A Black Friday, que aconteceu na sexta-feira, levou milhares de pessoas às compras. Mas as expectativas de vendas no varejo digital foram menores do que as esperadas. Registrar queda na arrecadação depois de especulações de que o evento deste ano acumularia o valor mais alto desde que chegou ao Brasil era difícil de imaginar. Um levantamento feito pela Confinel Trust da meia-noite de quinta-feira, dia 24, até sexta-feira, dia 25, às 19 horas, mostrou que durante este período foi arrecadado 3 bilhões e 100 milhões de reais, valor 34% menor que a arrecadação dos últimos 2 anos. O número de pedidos foi de 4 milhões e 700 mil, 28% menor que o de 2021. E o valor médio das compras foi de R$ 657,27. Por outro lado, o levantamento mostrou que o sábado, dia 26, teve resultado parecido com os que foram registrados em 2020. Durante o dia, foi arrecadado 1 bilhão e 200 milhões de reais, com uma pequena queda de 4,3% nos lucros. Já o número de produtos vendidos chegou a 5 milhões e 800 mil, que foi menor que no último ano, porém a média de produtos por pedido cresceu 3,1% neste ano, chegando a 2,6 produtos por compra. Os itens mais vendidos foram de moda, beleza, alimentos e bebida, enquanto os que mais contribuíram para os lucros foram eletrodomésticos, eletrônicos e móveis. E olha só, a palavra mais procurada em 2022 nos Estados Unidos foi gaslighting, que teve um aumento de 1.740% este ano em comparação a 2021. Com isso, foi eleita a palavra do ano do dicionário de uma editora norte-americana. Gaslighting é o ato ou prática de enganar alguém grosseiramente, especialmente para obter vantagem pessoal. Essa palavra não tem uma tradução equivalente no português, mas é associada a abuso emocional ou manipulação, um tipo de violência psicológica. O que chamou a atenção do Merriam-Webster foi o fato de não haver um acontecimento específico que tenha causado ou estimulado a busca pelo significado do termo e de que, com tantas palavras que poderiam surgir dentro da nossa realidade, como fake news e trollagem, gaslighting se encaixa no nosso tempo. Foi a palavra que passou todo o ano de 2022 entre as 50 principais pesquisadas. Para o editor-geral da Merriam-Webster, Peter Sokolowski, a palavra cresceu tão rapidamente na língua inglesa, especialmente nos últimos 4 anos, que na verdade foi uma surpresa. A primeira vez que o termo americano foi usado, em 1944, fez referência ao filme Gaslight. O suspense, traduzido como A Meia-Luz no Brasil, mostra o relacionamento abusivo de um casal em que o marido manipula a esposa e a trata como louca. Neste contexto, a definição adotada foi a seguinte: manipulação psicológica de uma pessoa, geralmente durante um longo período de tempo, que faz com que a vítima questione a validade de seus próprios pensamentos, percepção da realidade ou memórias e normalmente leva à confusão, perda de confiança e autoestima, incerteza de seu emocional ou estabilidade mental e uma dependência do perturbador. Além de relacionamentos românticos, o termo também pode fazer referência a relacionamentos em família ou de amigos. Pode ser uma tática corporativa ou uma forma de enganar o público. E até mesmo dentro da medicina, quando um profissional de saúde descarta os sintomas ou a doença de um paciente como é tudo da sua cabeça. E antes da gente encerrar, as últimas informações da Copa do Mundo do Catar. Até o momento se enfrentam o país de Gales e Inglaterra, placar de 2-0 para os ingleses, e também Irã e Estados Unidos, 1-0 para os americanos. E no Brasil, foi anunciado agora há pouco o seu terceiro desfalque, o lateral esquerdo da seleção Alex Sandro. O motivo para o afastamento é uma lesão no quadril ao lado esquerdo. Segundo o médico da delegação brasileira, Rodrigo Lasmar, o lateral seguirá em tratamento para tentar voltar aos gramados nas fases eliminatórias.
Para sua posição, o técnico Tite poderá optar por Alex Telles. Já classificado para as oitavas de final, o Brasil enfrenta Camarões nesta sexta-feira, às 16h, pelo horário de Brasília, no estádio Lusail. E agora sim, essa edição fica por aqui, mas às 10 da noite eu volto com mais atualizações ao vivo ao lado de Alexandre Giaquetto. Antes disso, você pode acompanhar a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias no Jornal das 18h30. Obrigada pela sua companhia. Tchau.